E aí, meus amigos atiradores, tudo bem com vocês? Bora para mais um videozinho sobre carabinas de pressão? Eu não sei vocês, mas eu gosto às vezes de acordar de madrugada, sem sono, e ligo no YouTube e sempre tem um rapaz ou alguém caçando alguma coisa. Geralmente eles estão numa ceva ou estão numa roça caçando manguinha, uma jaca às vezes, depende do equipamento que eles têm. E tem alguns que me chamam muita atenção que eles não usam equipamentos bons assim, de primeira linha. Não que carabina, a maioria das carabinas que a gente tem hoje sejam ruins, mas tipo assim, eles usam carabinas mais acessíveis. Um exemplo, tem um menino lá que ele é um verdadeiro espartano. O cara foi lá, comprou uma PR 900 G2, igual essa daqui, no calibre 5.5, coronhazinha de polímero. E ele nunca, e no vídeo dele eu não vi ele usando uma 4x32 igual essa. Ele tava usando uma lunetinha simplesinha, uma 4x20, dessas que vem nos kits de carabina de pressão. Ele deixou de ser efetivo por estar usando daquela maneira? Não, longe disso, uma lunetinha daquela e uma caramelinha daquela é mais do que suficiente. Eu acredito que a PR900 G2 fique muito ali na casa da potência entre 28 e 31 joules, dependendo do chumbinho, que sinceridade é mais ou menos a potência que eu uso a minha Ross Outlander. Ou seja, em questão de potência, não faria diferença eu ter uma PR900 G2 no calibre 5.5 ou ficar usando a minha Ross Outlander. Mas daí por que eu deixo a minha Ross Outlander nessa configuração? Como eu já falei em outros vídeos, nesta configuração ela fica muito precisa. E sim, eu tenho uma autonomia absurda com ela. Chega fácil ali nos 50 disparos. Eu acredito que deva dar uns 40 reguladinho e mais alguns ainda muito bem aproveitável. Principalmente se for tipo distância de espera, ali 25, 30 metros é mais do que suficiente. Falando dessa carabina também, nos 30 joules. Ah, digamos que eu quero dar tiro à toa com ela. Por quê? Por que eu vou falar dos chumbinhos? Porque eu também vejo os rapazes caçando e às vezes o infeliz não fala da carabina e não fala do chumbinho. Ele só fala que tá pegando as mangas e tá dando uns tiros legal e preciso, mas ele não fala muito sobre o equipamento, sobre o chumbinho que ele tá usando. Então eu vou mostrar as minhas configurações e o jeito que eu uso, caso vocês tenham curiosidade também. Então vamos voltar aqui para a Ross Outlander. O que eu uso na Ross Outlander? Geralmente, para dar tiro à toa, eu uso o chumbinho Rifle Pro Max. Tem chumbinho melhor, mais barato, que também vai conseguir fazer isso? Tem. Eu gosto do Pro Max, preferência minha. Ah, mas eu quero pegar uma manguinha. Supondo. 30 joules, sinceridade, meus amigos, eu acredito que qualquer coisa ali com porte talvez uns 20 quilos, 30 joules consiga dar conta, com certeza. Pro Max daí, nessa proposta, o Pro Max seria interessante? O Pro Max seria interessante para a coisinha manguinha com pena, se é que vocês me entendem. Daí eu tenho ali o Auroch Pointage. Por que o Auroch Pointage daí seria interessante para as jacas, as jaquinhas de pelo? Porque ele é mais pesado. 30 joules usando o Pro Max é uma coisa, é um tiro de precisa, é um tiro à toa, bem certeiro. Agora 30 joules usando o Pointage ali, cara, daí é outra coisa. Por que nesse sentido ele vale mais a pena? Porque sim, é um chumbinho barato. Às vezes você consegue um cupom no Mercado Livre e consegue pegar a lata desse daqui, às vezes você compra um kitzinho de 2, 3 latinhas, vai sair ali mais ou menos 36, sim, 37 reais a lata, a lata. Então sim, é um chumbinho que em questão de preço chega a se equivaler a um 4.5. É um chumbinho de qualidade? Eu considero um chumbinho de entrada, mas que ele agrupa e acerta longe, isso ele faz. É melhor que o Pro Max? Se você levar em consideração que ele é mais pesado, nesse sentido ele acaba sendo melhor que o Pro Max para pegar as mangas. Porque o Pro Max, querendo ou não, ele vai ser mais preciso ali para você dar um tiro à toa. Às vezes uma carabina 5.5 Spring menos potente, o Pro Max vai tirar de letra. Numa Spring menos potente, daí eu já nem indico esse chumbinho aqui, eu já acho que é pesado demais. E não podia faltar, né? O slugzinho Monster, porque é aquela coisa. Se a tua 5.5, você sabe que tem um slug que dá bom nela, amigo,
Usa o Slug porque, sinceridade, é o melhor que vai ter em coeficiente balístico, em entrega de energia, em impacto e em tudo. Se ele agrupar com a tua carabina, casa que esse modelo. Geralmente tem mais de um modelo que dá certo. Antes era difícil achar. Para Ross Outlander tem vários modelos que dá certo, vários modelos baratos que ficam muito bom. Então o Slug também vale a pena. Vale a pena eu usar Slug a 30 joules? Depende do modelo do Slug. E esse daqui, da Monster, ele é um pouquinho caro. Então se eu for usar ele, é óbvio que eu vou preferir uma energia ali pelo menos uns 40, 45 joules para ele realmente entregar o potencial que ele tem. Isso em relação ao Slug 5.5. Outra carabininha que eu gosto, essa daqui é a carabina que eu mais uso, é uma 13-36-5. Como eu já falei nos outros vídeos, eu tenho os dois canos, eu posso usar ela tanto no 5.5 quanto no 4.5, mas ela tá no 4.5. Esta é a única carabina que eu tenho no 4.5 que ela pode usar todos os chumbinhos sem exceção, todos os chumbinhos que eu tenho. No caso, eu tenho ali uns 10, 12 modelos de chumbinho e eu consigo usar sem problema nenhum todos os chumbinhos nela. Com o que ela sobressai? O chumbinho que ela super sobressai é o Rifle Round, mas por quê? É o chumbinho que eu usei para ele fazer a zeragem do mapa de tiro. O que seria a zeragem do mapa de tiro? Cada chumbinho que eu testo, eu preencho uma coordenada na luneta e anoto no meu bloco de notas, e conforme eu voltar a usar ele, eu só ponho a coordenada na luneta e a arma já está praticamente ajustada. Geralmente, às vezes, dependendo da temperatura, do tempo, dá um cliquezinho ou para cima ou para baixo, mas é coisinha mínima. Sempre tenho aquele parâmetro. Esta carabina, eu posso usar ela numa potência maior? Posso, mas como arma de recreação, eu deixo ela aqui com uma potência mínima. Nessa potência vai estar ali mais ou menos entre 16, 17 joules. Com um chumbinho levezinho desse no 4.5, sinceridade, ela é muito, muito precisa. Principalmente ali nos 30, 35 metros, muito efetiva também. Se eu quiser pegar manga, nesta potência, ela é mais do que suficiente a essa distância. Sim, se eu quiser usar distâncias maiores, esse chumbinho aqui já não é o adequado. E essa faixa de potência aqui também. Eu vou precisar de mais energia e de um chumbinho melhor. Um bom exemplo, Super Magnum. Super Magnum é um chumbinho que entrega muito. Consigo fazer um disparo muito preciso com ele até 60, 70 metros. Porém, o melhor de todos é o slugzinho rifle. Vamos aqui agora também para a cereja do bolo, que é a PR900. O que tem a PR900? Não sei, eu gosto muito da PR900. Ela é muito precisa. Na configuração que eu deixo, dá para pegar manguinha? Dá. E dá para pegar até coisinha maior, porque eu acredito que ela fica muito equivalente, talvez, a umas carabinas potentes aí. Exemplo, uma Black Hawk no 5.5, mesmo ela sendo no 4.5. O que desequilibra? Esta carabininha, usando slug, desequilibra o jogo. Porque esse slug, ele agrupa decentemente nela. Dá para mim fazer um disparo muito preciso nos seus 35, 40 metros. Fácil, fácil, fácil. Antes eu considerava, há muito tempo atrás, que se a carabina conseguia atingir uma laranja a 30 metros, ela já tinha precisão suficiente para mim fazer o que eu precisava. Hoje eu já considero que ela precisa acertar pelo menos uma tampinha PET a 30 metros. Que daí sim, ainda que ela seja simples, ela já vai ter precisão mais do que suficiente para me fazer o que eu preciso. Essa daqui, com esse slug, ela acerta a tampinha PET fácil nos 40, 45 metros ou mais. É só compensar bonitinho que o slugzinho faz estrago. Por que o slug e não um chumbinho pellet, já que ela fica muito bom com round, com destroyer, com super magnum? Simples, é como eu falei ali. Se você tem um slug que dá certo na tua carabina, usa o slug. É o melhor em questão de coeficiente balístico, de trajetória balística mais plana, ou seja, a curva do tiro que você dá é bem menor, principalmente ainda no 4.5. A 35, 40 metros é um disparo em linha reta e com slug 4.5. Esse slugzinho aqui, devido às características dele de não perder energia, eu acredito que a 50 metros ele chegue lá com mais energia do que um Pro Max disparado com a minha Ross Outlander. Sinceridade, sinceridade. A questão do coeficiente balístico desequilibra o jogo.
E daí, meu equipamento, a minha Spring preferida, devido à precisão absurda que eu consigo com ela, essa é minha Tag Naja G2. Dá para pegar manguinha com ela mesmo no 4.5? Dá, principalmente com esse chumbinho aqui. É óbvio que mesmo no 4.5, por ele ser um pouco mais pesado, ele tem uma curva mais grande comparando com o chumbinho um pouco mais leve, mas ainda assim é muito preciso. A distância ali de 50, 60 metros, se você corrigir certinho na tua luneta, vai pegar fácil. Sem falar também que o dos chumbinhos 4.5 é o que tem o coeficiente balístico melhor, ou seja, por mais que passe a distância da boca do cano até teu alvo, ele é o que conserva melhor energia no 4.5. Dos chumbinhos pellet, porque de longe o slug se sobressai, não tem nem conversa. Então dos chumbinhos pellet, esse aqui é o melhorzinho que eu considero em questão de coeficiente balístico. Significa que ele agrupa e vai ser legal? Não. Tanto é que o round, sem sombra de dúvida, agrupa muito melhor que ele. O roundzinho é o chumbinho que eu escolhi para deixar regulada na minha Tag Naja 2.0. Por quê? Porque ele não é leve demais e consegue sim fazer um agrupamento muito bom, do tamanho ali de 10 centavos a 25, 30 metros, fácil. Qual que é o problema daí da Spring, que às vezes prejudica a precisão? Sinceridade, o problema da Spring é que você tem que ter o esquema de apertar o gatilho. Diferente de uma PCP que tem o gatilho leve, tem coisas que não tem recuo, aqui você tem que apertar o gatilho para que o recuo seja sempre ali na medida e o teu tiro não saia louco. Spring tem dessas coisas. Então, meus amigos, é isso. Já que os carinhas lá não falam sobre o equipamento que eles têm, o chumbinho que eles usam, para que serve, eu tentei dar uma resumida aqui. É óbvio que eu tenho mais carabinas e não vou colocar todas elas aqui. E tem algumas outras que usam uma proposta totalmente diferente. E espero que vocês tenham gostado e até mais.